Explica Mato para mais uma apresentação, desta vez para falar da diferença entre conjuntos. Bom, em primeiro lugar, o que é que vais aprender neste vídeo e aquilo que deves rever? O que vais aprender é exatamente o que está no tema do vídeo, a diferença entre conjuntos, identificar a diferença entre dois conjuntos e também como escrever a diferença através de uma interseção, a interseção de um dos conjuntos com o complementar do outro. É importante escrever dessa forma, até para o estudo de probabilidades mais à frente. E vou também fazer um exemplo prático para tornar esta apresentação um pouco mais intuitiva. Bom, relativamente ao que deves rever, não é muita coisa, alguns conceitos mais elementares de lógica bivalente. Passando então à prática, vou considerar aqui dois conjuntos, A e B, e mais uma vez vou utilizar um diagrama, porque através de uma visualização em diagrama tudo fica mais simples, e então não deixarei de o fazer. Vou considerar aqui dois conjuntos, A e B, para fazer a diferença entre A e B. Então vou fazer aqui o conjunto A, por exemplo, que é este, e vou fazer aqui um conjunto B. Eu vou optar por fazer a diferença entre A e B, poderia ser ao contrário, depois ajustam à diferença que têm em cada exercício. Bom, o que é então a diferença entre A e B? Em primeiro lugar, qual é a notação? Como é que se escreve? A diferença entre A e B, usualmente, representa-se por esta barra, ligeiramente inclinada para trás, portanto, e representa os elementos que estão em A e não estão em B. Reparem a diferença entre A e B. A menos B, A exceto B. Usualmente podem utilizar a leitura desta barra como exceto. A exceto B. É o conjunto de todos os elementos, eu já lá vou ali ao diagrama, qualquer elemento X, tal que X pertence a A, reparem, A exceto B. X pertence a A e X não pertence a B. É isto que define então a diferença entre A e B. X pertence a A e X não pertence a B. Bom, em termos de diagrama, são então os elementos que estão em A, eu vou aqui marcar, os que estão em A e não estão em B. São estes aqui. Claro que não posso incluir aqui a interseção, porquê? Porque os que estão na interseção estão em A, sim senhor, mas também estão em B, então não pode. É X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Isto é que é a diferença entre A e B. Agora, o que eu gostaria que relacionasses era esta forma de escrever a diferença com outra forma de a escrever utilizando a interseção de conjuntos. E repara que até em termos de diagrama é fácil de entender que se fizeres a interseção entre o que está em A, tudo o que está em A intersetar com o que está fora de B, ou seja, com o complementar de B, vai dar ao mesmo. E repara até, escrevendo em compreensão esta interseção, como já vimos isso em vídeos anteriores, já sabemos escrever a interseção de conjuntos, ficaria desta forma, X, tal que X pertence a este conjunto, que é o A, e X pertence a este conjunto, que é o complementar de B. Então eu escreveria X pertence a A e X pertence ao complementar de B. E poderia escrever como pertence ao complementar de B, mas também posso escrever desta forma, porque, como já vimos no vídeo do complementar, ter X pertence ao complementar de B é o mesmo que ter X não pertence a B. E, portanto, é exatamente a mesma coisa que temos em cima e, portanto, daqui podemos concluir, e é importante que tenhas esta noção, que a diferença entre A e B pode ser escrita desta forma. Pode, e eu acho que até é bastante útil que assimiles isto, porque no cálculo de probabilidades vai ser, se calhar, muito mais usual observares a interseção do que observares o exceto, portanto, a barra do exceto. Bom, o que temos então aqui, portanto, aqui temos o A exceto B, é a diferença entre A e B, depois poderás ajustar, se for a diferença entre B e A, troca aqui os conjuntos, não é? O que acabei de escrever é então a diferença entre A e B. Agora vou fazer um exemplo prático, um exercício, para que tudo fique mais claro. Então, vamos aqui a um exemplo. Eu vou considerar aqui então dois conjuntos, um conjunto A, que vou definir aqui em compreensão, portanto o conjunto X pertence, por exemplo, aos naturais, para não complicar aqui muito, é apenas um exemplo básico, tal que X está, por exemplo, entre, e vou colocar aqui, um menor ou igual, 1 e 5, por exemplo. E vou definir um conjunto B, que é o conjunto também de números naturais, tal que X está entre, e agora vou alterar aqui, coloco só um menor para ser diferente, vou colocar aqui 3, por exemplo, a 7. Aqui já tenho só um menor e aqui um menor ou igual.
E o objetivo do exercício é então escrever ou encontrar a diferença entre A e B, que, como eu já disse, pode ser escrita desta forma: A a intersetar com complementar de B. Bom, uma forma fácil de identificar a diferença entre A e B, em primeiro lugar, é escrever quer o conjunto A, quer o conjunto B em extensão. O que é fácil porque, reparem, estamos aqui a falar de números naturais. Eu criei aqui também um exemplo básico. Se x é um número natural entre 1 e 5, incluindo o 1 e o 5, então x só pode ser 1, porque está aqui o igual, é para incluir o 1. E agora todos os naturais entre 1 e 5. Portanto, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O próprio 5, porque também temos ali o igual. E temos assim o conjunto A escrito em extensão. Se fizer o mesmo ao conjunto B, que é então o conjunto de todos os naturais entre 3 e 7, não incluindo o 3, incluindo o 7. Portanto, qual é o número natural a seguir ao 3? Porque o 3 não faz parte, uma vez que não tem aqui o igual. Portanto, é o 4. 4, o 5, o 6 e o 7. Bom, e agora, olhando aqui para a escrita em extensão destes conjuntos, é fácil ver aqueles que estão em A e não estão em B. Qual é daqui o x que pertence a A e não pertence a B? Bom, o que pertence a A e não pertence a B, olha, o 1 pertence a A e não pertence a B. Ok, então faz parte da diferença entre os dois. O 2 pertence a A e não pertence a B. Então faz parte também da diferença entre os dois. O 3 também pertence a A e não pertence a B. E o 4 já não, porque pertence a A, mas também pertence a B, não está de acordo aqui com a definição. E o 5 também não, o 6 não pertence a A, o 7 também não, portanto, ficamos por aqui. Até em termos de diagrama, se colocarmos os elementos do conjunto A e do conjunto B, agora até aproveitando o diagrama que já aqui tenho, como é que eu os poderia distribuir aqui no diagrama? Poderia então, reparem, se começarmos pela interseção fica mais fácil, portanto, o que é que está na interseção? O que é que pertence a A e a B? O 4 e o 5. Portanto, coloco aqui o 4 e o 5 estão aqui na interseção. Depois, o que é que está em A e não está em B? O 1, o 2 e o 3. Portanto, temos aqui o 1, o 2 e o 3. O que é que está em B e não está em A? O 6 e o 7. O 4 e o 5 já estão aqui também no B. Portanto, falta aqui o 6 e o 7. E realmente, a diferença entre A e B é o que está aqui apenas nesta zona. Bom, o objetivo foi então transmitir o que era a diferença entre conjuntos, relacionar a notação, a escrita da diferença com esta interseção e fico então por aqui. Um grande abraço e até um próximo vídeo.